Nesse episódio a gente vai falar sobre benfeitorias, que são despesas feitas nos bens gerando reflexos no mundo jurídico. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Na tradicional definição de Clovis Bevilacqua, benfeitorias são as obras que se fazem num móvel ou num imóvel para conservá-lo, melhorá-lo ou simplesmente embelezá-lo. Isso significa, meu amigo, minha amiga, que as benfeitorias são acessórios que compõem um bem principal, que pode ser móvel ou imóvel. Aqui é importante a gente fazer algumas distinções. A gente não deve confundir benfeitorias com pertenças. As pertenças são acessórios colocados no bem principal, mas que não se tornam partes integrantes deste. Pense nos móveis de uma casa. A casa é o bem principal e os sofás e a mesa da sala, por exemplo, não se unem à casa, ou seja, não se tornam partes integrantes. São, por isso, pertenças e não benfeitorias. Veja o conceito de pertença no artigo 93 do Código Civil. Artigo 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. A gente também não pode confundir benfeitorias com acessões. As acessões são acréscimos feitos na coisa, seja por obra da natureza, como na formação de ilhas, aluvião ou avulsão, seja por obra humana, como no caso das construções ou plantações. Por fim, a gente também não pode confundir benfeitorias com frutos ou produtos. Os frutos e os produtos são dados pela própria coisa, resultam dela mesma. As benfeitorias são feitas pelo ser humano na coisa. As benfeitorias, portanto, são melhoramentos feitos na coisa com a finalidade de conservá-la, aumentar sua utilidade ou torná-la mais bonita. A cada uma dessas finalidades corresponde uma espécie de benfeitoria, de acordo com o artigo 96 do Código Civil. Acompanhe comigo o texto. Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Parágrafo 2º. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. E parágrafo 3º. São necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. As benfeitorias, portanto, podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. A benfeitoria necessária, como diz o parágrafo 3º do artigo 96, são quando tem por finalidade conservar o bem ou evitar que se deteriore. Se uma casa, por exemplo, está com as paredes rachadas, isso não é bom sinal. Casa com parede rachada corre o risco de ruir, de desabar. Então, se você faz uma obra de contenção e conserta as rachaduras, está fazendo uma benfeitoria necessária. Também vai ser benfeitoria necessária, por exemplo, a troca de um telhado que ameaçava cair, a troca do óleo do motor de um carro. Se você não trocar o óleo, pode acabar batendo o motor, levando ao perecimento do carro. A troca da bateria do celular, que já não está funcionando, por exemplo, direito, e por aí vai. A benfeitoria é necessária porque, se você não fizer, o bem pode acabar perecendo. A benfeitoria útil, segundo o parágrafo 2º do artigo 96, é aquela que aumenta a utilidade do bem, ou seja, aumenta ou facilita o seu uso. Quando você coloca piso no chão de um imóvel, perceba que isso não é benfeitoria necessária, porque o imóvel não vai ruir se você não colocar piso. Mas o piso vai facilitar a limpeza do chão, a circulação de pessoas, enfim, vai facilitar o uso da coisa. Também vai ser benfeitoria útil, por exemplo, a colocação de uma película no vidro do carro, porque isso vai aumentar o conforto e vai otimizar a refrigeração do ar-condicionado, aumentando aí, portanto, a utilidade do próprio carro. Finalmente, a benfeitoria é voluptuária quando nem é necessária para conservação
nem aumenta a utilidade do bem. Ela apenas embeleza o bem. Tem uma finalidade puramente estética. Se a casa já tem piso, mas você quer trocar o piso existente por porcelanato, não houve aumento na utilidade, houve apenas embelezamento. Se você resolve comprar uma capa nova para o celular, a velha ainda está ótima, mas já saiu de moda, né? Então sua preocupação é apenas estética. Então, essa vai ser uma benfeitoria voluptuária também. Perceba que as benfeitorias não são apenas obras, mas qualquer despesa feita na coisa, como observa aí Caio Mário da Silva Pereira. Bom, a realização das benfeitorias produz uma série de efeitos. Quem faz as benfeitorias, não sendo o dono do bem principal, apesar do Flávio Tartucci afirmar que somente quem não é dono é que faz benfeitorias, né? Pode ser indenizado por elas. Tudo vai depender do tipo de benfeitoria e da natureza da posse, se de boa-fé ou de má-fé. Mas isso aí é assunto para um episódio específico sobre os efeitos da posse. Antes de ir, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e nos seguir no Instagram, @Direito Levado a Sério. Lá você também acompanha dicas e fica por dentro das novidades. Um grande abraço para você, até o próximo episódio e sapere aude.